Quarto ponto agora, Luizinho. Esse daqui interessa demais a gente, né? A gente estava lá na época da residência, era aquela época que estava saindo muito estudo, né, de profilaxia, de nefropatia por contraste. E aí fica aquele negócio, todo mundo escutava tanto que tinha aquela falácia da representatividade. Os poucos casos que você via de nefropatia por contraste chamavam muita atenção. Então ficava aquele negócio, não, nefropatia por contraste, todo mundo tem que usar profilaxia. Todo mundo taca aqui socão. Eu me lembro que na época que a gente começou o Cardiopapers, foi no finalzinho de 2010. Logo no comecinho de 2011, a gente mostrou lá o estudo do fluimucil, né, da N-acetilcisteína, que eu usei muito na época da residência clínica, e aí sacramentou, não é para usar fluimucil e tal. Resume aí, pessoal, 2 minutinhos assim, o que é que eu tenho, para quem que eu tenho que fazer profilaxia para nefropatia por contraste? Quer vá para um CAT, quer vá para um angiotomo, uma coisa do tipo. Para quem que eu tenho que fazer, primeira coisa. E segundo, como é que você faz na prática hoje em dia, o que usar e o que não usar? Tá, beleza. Difícil em 2 minutos, viu? Mas vamos tentar aqui. É o quatro, seguinte, então. 4. Então, 4. A evolução da história fez com que os contrastes mudassem de osmolaridade, né, contraste iodado que eu estou falando, não vou nem falar em gadolínio, mas eu vou falar só em contraste iodado. Perfeito. O contraste iodado foi mudando de osmolaridade. Primeiro a gente tinha o hiperosmolar, existia o iônico e o não iônico, e aí o hiperosmolar era um contraste que dava muita nefrotoxicidade. A gente tinha estudos, assim, que 30%, 40% dos pacientes tinham elevação de creatinina. Se fossem fazer, principalmente, cateterismo arterial, né, o CAT, né, arterial com procedimento, e às vezes eles faziam o que lá? Depois a gente vai comentar um pouquinho sobre isso. Eles iam passando, eles faziam muito femoral, né, hoje em dia praticamente tudo radial, eles faziam muito femoral, e aí ia passando pelo rim e dizia assim, vamos dar uma olhadinha no rim como é que tá aqui, para ver se tem estenose de artéria renal, que a gente já corrige, né, assim. E aí tudo hiperosmolar, fazia muita ventriculografia. Hoje em dia mudou. Então mudou tanto o procedimento, mudou o volume que se usa, as máquinas mudaram, a capacidade de obter imagem melhor mudou, e aí a osmolaridade mudou também. Então o hiperosmolar, aí tinha 1.800 miliosmóis, ou seja, uma osmolaridade muito alta em relação ao plasma, que é em torno de 290 a 300. E aí depois veio o hipoosmolar, e o hipoosmolar ele não era igual ao do plasma, ele era 600 miliosmóis, e a gente disse, maravilha, chegou um com 600 miliosmóis. E depois veio o isoosmolar, que aí ele tem uma osmolaridade parecida com plasma. E aí isso foi mudando. Então os estudos que a gente tem muito antigamente são estudos que mostravam que a nefropatia por contraste antigamente era chamada nefropatia induzida por contraste. Hoje em dia a gente está questionando se existe a entidade nefropatia induzida por contraste quando a gente faz contraste venoso. A gente está discutindo hoje, a Sociedade Americana de Radiologia está achando que não existe mais essa entidade, tá? E aí mudou o nome de nefropatia induzida por contraste para nefropatia associada a contraste, porque muitas vezes esses estudos são feitos no contexto de alguma doença clínica, e aí você não sabe se é a doença clínica que está trazendo isso, a infecção, a lesão por outro órgão-alvo, e acaba que tem a lesão renal. Então está sendo discutido hoje em contraste venoso. Hoje a discussão é que muita gente acha que o contraste venoso não causa nefrotoxicidade, tá? E que o contraste angiotomo, por exemplo. Angiotomo, perfeito. O angiotomo, que a gente faz muito aqui para rastrear, né, nódulo renal, Bosniak 2, 3, nódulo complexo, cisto complexo, vai fazer o quê? O paciente tem um clínice baixo, o que a gente faz? E eu queria chamar a atenção porque muitas vezes os pacientes que têm doença renal crônica, que são negligenciados em vários aspectos na medicina, eles são negligenciados também nisso. Muitas vezes o médico tem medo de fazer o contraste, eles deixam de fazer o exame, deixam de dar o diagnóstico porque tem medo de fazer o contraste por um histórico trazido desses contrastes mais hiperosmolares. Então, isso tem muito com síndrome coronariana aguda, né? Tem muito estudo mostrando que esses pacientes tendem a ir menos para CAT e tendem a morrer mais, né? Porque tem todo um mecanismo por trás, né? Exato. Então, assim, eles são negligenciados dos estudos e eles sofrem também o efeito e eles são de mais alto risco. Então, assim, tem que se questionar isso, está existindo. O que está mais ou menos estabelecido é que nos pacientes que vão submeter ao procedimento arterial, tá? E que são de alto risco, quem são os pacientes de alto risco? São aqueles pacientes que têm a taxa de filtração glomerular menor do que 60, ou pacientes macroproteinúricos, tá certo? O paciente tem muita proteinúria, esses pacientes já têm uma exaustão, como se fosse, da célula tubular renal para reabsorver essa proteína, muita inflamação que acontece cronicamente, e aí vem um contraste e causa uma lesão associada. Então eles têm maior chance... seria acima de 300, no caso, miligramas por dia, no caso. Seria isso, não? Ou a definição de macroproteinúria, macroalbuminúria seria de 300 para cima, Então, essa classificação, eles chamam de macroproteinúrico, mas essa classificação ainda não foi estabelecida para A1, A2 e A3. A gente não sabe qual é o nível. A gente sabe que pacientes que têm mais proteinúria, esses pacientes têm uma chance maior. E aí, pacientes que têm um clínice abaixo de 40,
entre 30 e 60, ou seja, pacientes que estão ali no estágio 3 da doença, 3A e 3B. Esses pacientes são de maior risco para desenvolver, mas mesmo assim o risco é baixo. Mesmo assim o risco é baixo. Então não vai achar. Se você pegar o pior cenário, pega a calculadora para poder ver o pior cenário possível. É um CAT de urgência no paciente KLIP4, sei lá, um infarto extenso de VE, o cara com balão intraórtico, a chance dele ter lesão renal aguda é de 70%, mas a chance de precisar de diálise é 10, 15%. Então, assim, a gente não pode deixar de fazer o exame para esses pacientes e tem que preparar, tá? Para poder fazer. E o preparo na doença renal crônica, ela é mais difícil ainda de a gente saber como é que faz. Porque esses pacientes muitas vezes são hipervolêmicos. Então, assim, o que eu quero dizer, o que são os pontos mais controversos e o que a gente não usa mais? N-acetilcisteína a gente não usa mais. Antigamente, paciente alto risco, dobra a dose, paciente baixo risco, dose normal, a gente não usa mais N-acetilcisteína, não é recomendação de usar mais. Tem aquelas pessoas que são apaixonadas por N-acetilcisteína para tudo. É um antioxidante, faz um monte de coisa, mas não tem evidência que é melhor do que não fazer, tá certo? Evidência boa. A gente não usa mais bicarbonato, como se usava antigamente. Bicarbonato a gente usa em exceção para alguns pacientes que estão acidêmicos. Aí você pode colocar um pouco de bicarbonato para corrigir a acidose, pode ser que seja benéfico, mas ele, como profilaxia, não. Se usar soro a 0,45 ou soro fisiológico, está provado que o soro fisiológico é melhor do que o soro a 0,45, então é soro fisiológico mesmo. E aí tem dois cenários que a gente geralmente separa: o paciente internado no hospital ou o paciente ambulatorial. Se é um paciente ambulatorial, por exemplo, que vai fazer um CAT eletivo, nas inúmeras indicações que existem, e aí você vai fazer um CAT eletivo, a gente prefere fazer aquela expansão, 3 ml quilo 1 hora antes, depois 1 ml quilo 6 horas depois do procedimento. Então, isso é uma recomendação. Com fisiológico mesmo, né? Isso com fisiológico mesmo. Fisiológico mesmo. Agora, claro, pode fazer com fisiológico. Esses pacientes, existe uma discussão se ele está hipervolêmico, se é uma doença renal crônica com hipervolemia, se esse paciente precisa ou não precisa fazer hidratação. Aí é uma avaliação clínica que você faz. Se você acha que ele está hidratado ou está tendendo a estar mais... Claro, o paciente hipertenso que chega para fazer um procedimento, a gente não vai hidratar o paciente com soro fisiológico, né? Tem que ter um pouco de bom senso nisso. Mas se o paciente chega eletivo, que ele tem condições de fazer a hidratação, você avalia ele clinicamente, você faz essa hidratação, parece ter benefício. Que é outra coisa também que a gente não tem evidência. Se a gente faz hidratação, não faz hidratação, a gente não tem evidência disso ainda o suficiente, que a hidratação realmente, comparado com não hidratação, protege. Não fazer hidratação oral não é melhor, tá certo, do que hidratação venosa, tem uma dúvida em relação a isso também, mas não é melhor. E nos pacientes que estão internados, aí você pode fazer a hidratação 1 ml quilo-hora 6 horas antes ou 12 horas antes do procedimento, 12 horas antes e 12 horas depois, que aí você está com o paciente ali na mão, ele está ali internado, porque isso é um custo imenso para se fazer um procedimento, e aí a gente geralmente faz isso. Inibidor de ECA, tirar ou não, a maior dúvida do mundo. Tem estudo dizendo que é para tirar, que parece que tem benefício tirar, e tem estudo dizendo que você pode deixar que não tem problema. Na maioria das vezes eu deixo, porque esses pacientes que fazem o CAT, a gente está falando mais de CAT, né, cateterismo cardíaco, né? A gente não está falando de angiografia para cerebral, aorta, a gente não está falando muito disso, mas assim, geralmente eles precisam utilizar IECA, a gente geralmente mantém, a não ser que tenha tendência à hipercalemia, tudo isso. Agora que a gente está chegando com o inibidor de SGLT2, a gente tem medo também de lesão renal aguda, como tem com metformina. Então, se o paciente tem uma piora, tem um clínice muito reduzido e tem uma chance grande, ou seja, ele é de alto risco realmente, um clínice ali de 20, 18, e está usando o inibidor de SGLT2, eu acho que é recomendado a gente deveria tirar o inibidor de SGLT2 para evitar o que a gente tem de maior medo, que é a cetoacidose euglicêmica, né? Então, é mais ou menos por aí. Eu não sei se eu consegui resumir em 10 minutos, mas eu consegui... Acho que abordar algumas coisas aí. A maioria da coisa é balela, né? Sobre o soro, tem aqueles estudos também que às vezes caem em prova de carne, né, Luizinho? De estatina em dose alta, né? Que diminui também um pouquinho. Se eu não me engano, foi até Renato Lopes que publicou ano passado, retrasado, né? Tem alguma evidência de estatina em dose alta também? Tem evidência de estatina em dose alta, mas a evidência, assim, quem está usando estatina, para quem não está usando, aí tem gente que aumenta, dá estatina para o paciente, mas a gente não tem evidência suficiente para recomendar. Tem alguns estudos, parece, que mostram benefício, mas a recomendação ainda não é mexer muito na estatina, não. Perfeito, tranquilo.